Olá, professora, tudo bem? Nós vamos apresentar nosso seminário, que o tema é Modelo de Lockta-Volterra, e as integrantes são eu, Sabrina Pereira dos Santos, Ana Carolina Bento e a Erika Santana. O que é o modelo de Lockta-Volterra? O modelo de Lockta-Volterra, ele também é conhecido como modelo presa-predador, e é um dos modelos matemáticos para a ecologia mais fundamentais, e também é um sistema de equações diferenciais ordinárias não lineares, que vai descrever as oscilações, as flutuações cíclicas da população de duas espécies que interagem entre si, sendo uma presa e outra predadora. E quando a gente se refere a essas equações diferenciais ordinárias, a gente está se referindo às equações que vão descrever um valor que não é fixo, mas que vai mudar ao longo do tempo. E é ordinário porque essa variação ela vai depender de uma variável independente, que no caso é o tempo. Então, além da gente só ter os valores da população, a gente vai entender como essa população vai estar ao longo do tempo, a evolução que ela vai ter em forma de ciclo. Então, a gente vai poder entender e prever isso. Então, vai ter uma taxa, então vai mostrar a taxa de mudança, que vai mostrar o quanto a população está aumentando ou diminuindo. O modelo, então, ele foi criado por Lockta, Alfred Lockta, em 1925, ele era um biólogo e químico. E o Volterra, que ele criou em 1926, e ele era um matemático. Então, ambos contribuíram para esse modelo. Ambos criaram esse modelo, mas de forma independente. O matemático Vito Volterra, ele criou com base numa pergunta que ele recebeu de um zoologista, que era o Humberto de Ancona. Esse zoologista, ele percebeu, né, ele trabalhava com dados de venda de peixe nos mercados de Trieste, Fiume e Veneza, no período da Primeira Guerra Mundial, né, nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, entre 1910 e 1923, onde a pesca foi proibida por lá. E ele percebeu que, assim, pela lógica, se a pesca foi proibida, todas as espécies ali do mar teriam que aumentar, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, os predadores estavam aumentando e as presas estavam diminuindo nos anos da guerra. E depois, quando a guerra acabou e a pesca voltou, né, o comércio voltou, o padrão se inverteu. Então, os predadores eles diminuíram e as presas aumentaram. Então, teve menos predadores, como os tubarões, e mais peixes. Então, ele percebeu que as populações elas mudavam de forma oposta a uma outra e que isso não podia ser explicado pela presença ou a falta da pesca. Tinha algo a mais. Então, esse zoologista ele levou essa questão para esse matemático, o Vito Volterra, e ele criou um par de equações diferenciais, estudou sobre isso e desenvolveu esse modelo. E o Alfred Lockta, ele também estudava interações entre outras espécies e como eu comentei, ele era biólogo e químico, mas ele também tinha um pezinho ali na matemática, ele gostava muito de estatística. Então, ele estava estudando sobre interações entre espécies e ele criou esse modelo matemático muito parecido. Então, ele publicou essa ideia no livro Elements of Physical Biology e ele teve duas hipóteses principais junto dessas equações, que foi a espécie predadora depende exclusivamente da presa como fonte de alimento e também que não existe competição interna dentro de cada espécie. Então, quando ele criou esse modelo, essa equação, ele não levou em consideração a competição por comida ou reprodução das espécies. Então, por isso, o modelo se chama modelo de Lockta-Volterra, porque aí junta o nome desses dois estudiosos. A fotinha dos dois, e embaixo tem as equações desse modelo. Então, vai ser falado mais pra frente sobre, mas a equação de cima vai expressar, é responsável pela taxa de mudança das presas e embaixo dos predadores. Bom, nós temos os conceitos gerais, e os conceitos gerais são: primeiro, vai explicar o porquê a população de predadores e presas sobe e desce ciclicamente. 2. É utilizado para estudar a dinâmica populacional envolvendo predação. E 3. É base para comparações entre modelos contínuos e discretos. Então, outros modelos usados por outros cientistas nessa área, que são relacionados a essa área,
eles vão usar esse modelo como base, porque é um dos modelos fundamentais. Esse modelo vai tentar prever e tentar explicar o porquê o número tanto de presas e de predadores, o número de população, não vai ficar estático, não vai ficar algo fixo, e sim que vai se alternar, vai variar ao longo do tempo, que é um ciclo que vai acontecer. Então, por exemplo, em um ambiente, né, que convive essas duas populações, conforme o número de presas está maior, os números de predadores vão aumentar, porque eles vão encontrar alimento com mais facilidade e também eles vão se reproduzir com mais facilidade. E quando o número de predadores aumentar, o número de presas vai ter a tendência de diminuir. E conforme o alimento para os predadores diminui, o número de predadores também vai diminuir. E nesse momento as presas vão acabar aumentando. O número de população das presas vai acabar aumentando. Dando continuidade à análise que a Sabrina iniciou, abordarei a estrutura matemática que sustenta a dinâmica do modelo lógica-Volterra. O modelo é composto por 4 constantes positivas que traduzem as interações e as taxas intrínsecas das populações das presas N e predadores P. Esses parâmetros fundamentais são alfa, sendo a taxa de crescimento intrínseca da população de presas, assumida na ausência de predadores, gama, sendo a taxa de mortalidade intrínseca da população de predadores, inerente à ausência de presas, beta, o coeficiente que quantifica a taxa de predação, sendo o termo beta vezes n vezes p, delta, o coeficiente de eficiência de conversão, que define o crescimento dos predadores a partir do consumo de presa, sendo o termo beta vezes n vezes p. A partir da definição dessas constantes, podemos formalizar o sistema de equações diferenciais, que descreve a taxa de variação das populações ao longo do tempo. O sistema é formalmente descrito por um conjunto de duas equações diferenciais ordinárias, que traduzem o princípio de que a taxa de variação de cada população é um balanço entre ganhos e perdas. A equação das variações das presas é a taxa de variação da população de presas em relação ao tempo, que é igual à taxa de crescimento intrínseca vezes a população de presas, menos o coeficiente de predação vezes a população de presas vezes a população de predadores, sendo determinada pela diferença entre o crescimento natural exponencial e o decaimento por predação. O termo interativo beta vezes n vezes p ressalta que a perda de presas é diretamente proporcional à frequência de encontros entre n e p. Já a equação de variação dos predadores é feita pela taxa de variação da população de predadores em relação ao tempo, que é igual ao coeficiente de eficiência de conversão vezes a população de presa vezes a população de predadores menos a taxa de mortalidade intrínseca vezes a população de predadores. A variação dos predadores é dada pelo balanço entre o ganho de novos indivíduos proporcional ao sustento da predação e a mortalidade intrínseca. Entende que o crescimento de predadores depende integralmente da disponibilidade das presas. A interdependência e a não linearidade desse sistema produzem o que constitui a principal conclusão da análise matemática. A interpretação é baseada na estabilidade e nos pontos de equilíbrio. O ponto de coexistência é o mais relevante, onde o sistema matematicamente se encontra em repouso. A análise releva que este ponto é um centro. Ou seja, o modelo prevê oscilações cíclicas e não amortecidas. A população forma uma órbita fechada no plano de fase, o que explica o motivo pelo qual os predadores e presas sobem e descem ciclicamente na natureza. Nesse modelo nós temos os pontos de equilíbrio, que são dois tipos. Então, temos o equilíbrio trivial, em que ambas as espécies vão estar extintas. Então, vai ter zero de número de presas e zero de predadores. E a gente pode dizer que é um tipo de ponto de equilíbrio instável, do tipo Sela, porque é um cenário em que facilmente ele pode ser mudado, não é algo que é estável. Porque qualquer mudança que tenha no número de presas de predadores, esse cenário vai mudar. E depois a gente tem o equilíbrio de coexistência, que já é um cenário diferente, porque vai ter no número de presas e de predadores, eles vão ter uma média parecida. Então, meio que a taxa de nascimento, de reprodução, de predação e morte vão acabar se compensando. Então, eles vão estar ali numa média. E é um centro, então não é nem instável nem instável, porque meio que é um ciclo, né? Vão ser vários ciclos gerados nesse plano de fase.
Existem diversas aplicações para o modelo de presa e predador. Por exemplo, nas ciências biológicas e ambientais, é muito comum utilizar para ver como é que está indo o crescimento de populações dentro de uma área de preservação, para ver se algum animal está começando a predar muito outro, ou se está se reproduzindo demais, ou algo assim, para manter o equilíbrio ecológico. Também é muito utilizado na área de controles de pragas em plantações. Em alguns ambientes, por exemplo, na agropecuária, em plantações de maracujá começa a ter muitas larvas de borboletas e isso destrói os maracujás. Então é comum os fazendeiros colocarem outros tipos de bichos que são fáceis de deixar lá para eliminar essas coisas que são consideradas pragas, como por exemplo sapos. Que aí os sapos eles começam a predar as borboletas e as larvas e as libélulas e os insetos que começam a comer as plantações de maracujá, o que dá um controle de praga que dá para ser analisado e assim poder manter o meio ambiente para conseguir melhorar a produção dos frutos. Também é utilizado o modelo de predador e presa para captura de emissões de carbono. Por exemplo, as árvores elas conseguem capturar muito carbono. Aí, se durante um ano a gente teve tantas vendas de carro e cada carro produz tantos carbonos, quantas árvores precisam ser plantadas para conseguir reduzir e capturar este carbono que foi emitido por esses carros que foram vendidos? É uma utilização deste modelo no meio ambiental. Também nas ciências agrárias é comum se utilizar para controles de outros tipos de animais e outros tipos de insetos ou espécies invasoras, como por exemplo dos frutos do maracujá ou das bananeiras, que começa a vir muitas pragas, muitos insetos, moscas, e aí pode ser utilizado colocar alguns tipos de flor que atraem libélulas que comem larvas de alguns insetos que podem atacar as plantações. Também pode ser utilizado em modelos de caça ecológica, onde o ser humano é autorizado a caçar determinadas espécies invasoras para não permitir que essas espécies invasoras acabem prejudicando o meio ambiente nativo, como foi o caso dos porcos selvagens, dos javalis e dos cervídeos que começaram a vir muito para cá, e alguns desses sendo espécies invasoras. Então, foi autorizado a caça ecológica desses animais. Ou, por exemplo, do jacaré e do crocodilo, que por um tempo começou a ter muito espetinho de crocodilo, porque o ser humano foi autorizado a caçar algumas espécies desses animais, porque eles estavam começando a crescer muito, começando a comer outros animais que não deveria, que estava começando a entrar em extinção. E aí a população deles estava crescendo e os seres humanos foram autorizados a caçar. Não sei se ainda é permitido caçar esses répteis, mas é um dos exemplos no meio agrário e do meio ambiental. Também é muito utilizado nas ciências econômicas para ver oscilação de bolsas e valores ou competições de mercado. Para ver custo, benefício e outras coisas mais da área matemática. A primeira versão do modelo ainda tinha muitas falhas que precisavam ser melhoradas. Por exemplo, inicialmente o cientista ele colocava que se um predador ou uma presa ocorresse alguma coisa, a presa poderia se reproduzir infinitamente. Vamos pegar um exemplo assim. A gente tem uma floresta e nessa floresta temos coelhos e lobos. Os coelhos vivem ali tranquilos e os lobos comem os coelhos se reproduzem muito. De acordo com a primeira versão, se os lobos desaparecessem, os coelhos iam se reproduzir infinitamente, ia começar a chover coelho, ia ter coelho em todos os lados. A floresta ia ser dominada por coelhos. Só que isso também precisou ser alterado. Isso precisou ser alterado porque não é realista, não é assim que funciona. Coelhos podem ser predados por outros animais, por exemplo, cobras, gaviões, aves de grande porte, répteis, raposas,
e muitos outros tipos de animais. Pode acontecer pragas que podem deixar os coelhos doentes ou falta de alimento, que os coelhos podem acabar não se reproduzindo tanto, ou eles podem sofrer algum estresse dependendo do meio ambiente e aí começarem a devorar os filhotes, que é uma coisa que acontece muitas vezes depois de alguns roedores terem o parto, ou outros tipos de animais também, e sentirem que os seus corpos ficaram muito fracos, eles comem os filhotes. Isso é uma coisa que pode acontecer. E na primeira versão do modelo de preso predador, eles não consideravam essas características que poderiam ocorrer dentro do ambiente ecológico. Também não considerava como os predadores poderiam corresponder às mudanças das presas. Então, se, por exemplo, os coelhos, ao invés de serem coelhos, fossem pássaros e tivessem efeito migratório, e aí esses pássaros saíssem e não tivessem mais lá para poderem ser predados, não teria, teoricamente, nessa modelo, os lobos iriam desaparecer. E ele não colocava outros fatores externos. E só que aqui veio outros cientistas que olharam esse modelo e começaram a colocar essas situações ecológicas, começando a ter pequenas variações desse modelo ou começando a ter um modelo mais desenvolvido, mais robusto, que fosse tendo mais uma visão mais realista do que poderia acontecer, considerando dinâmica ecológica como outros possíveis predadores, outras possíveis presas, variações sazonais de verão ou inverno, que em alguns lugares neva e os animais diminuem porque fazem imigração, a própria migração e outros fatores populacionais que podem ocorrer dentro de grupos de variadas espécies. Devemos dar também uma menção honrosa ao cientista Carl Barton Hufecker, que apesar de ele não ter feito alterações muito grandes no modelo em si, ele colocou constatações que são muito interessantes e são muito necessárias para serem consideradas ao aplicar esse modelo ou a estudar ambientes ecológicos, ambientes agrários, ambientes com várias espécies. Que é o seguinte, ele demonstrou experimentalmente que habitats heterogêneos eles favorecem a coexistência de mais espécies, enquanto habitats homogêneos os predadores eliminam completamente as presas em pouco e curtos períodos de tempo. Um habitat heterogêneo, por exemplo, seria uma floresta, onde você olha para qualquer lugar e você consegue ver vários nichos de espécies. Você tem uma variedade enorme de plantas, de animais, de predadores, de presas, de herbívoros, carnívoros, onívoros, insetos. E um ambiente homogêneo seria, por exemplo, as fazendas, que não podem ter pragas ou que consideramos pragas, né, pelo propósito de uma fazenda, ou outros predadores, porque não querem que os animais sejam predados, acaba tendo uma variedade muito pequena de espécies. Por exemplo, se a gente tem uma raposa numa fazenda, ela vai devorar todas as galinhas bem rápido, porque ela não vai ter competição, não vai ter ambiente para as galinhas se esconderem, porque uma fazenda é um lugar mais plano, um lugar mais aberto, para os animais poderem ficar mais controlados e mais vigiados pelos seres humanos. Então, se a galinha entrasse no campo, se uma raposa entrasse num campo de galinhas dentro de uma fazenda, ela ia conseguir fazer a festa lá dentro. Mas se, por exemplo, uma raposa está numa floresta, ela tem que ser muito mais cuidadosa, porque pode aparecer um lobo para predar ela, pode aparecer um leão das montanhas ou um animal maior. A presa, o pássaro, a galinha, pode subir numa árvore, pode se esconder, pode correr para outros ambientes que ela com as asas consiga ter mais vantagem que a raposa não vai ter correndo. Então é uma coisa muito importante colocar em perspectiva se o ambiente que você está analisando ele é um ambiente, um habitat homogêneo, onde tem pouca variedade de espécies, tanto de plantas, de animais, de terreno, ou se o ambiente é heterogêneo, tendo uma variedade enorme de espécies, de nichos, de ambientes, de estações, de mudanças e de várias outras questões que possa afetar a forma que o modelo vai ser aplicado
e a pesquisa vai ser feita.